Vamos para a nossa mensagem. Nós estamos trabalhando Teologia de Jesus, uma série muito importante, e nós vimos no episódio anterior sobre pecado, como que é a vida do pecador, dos pecadores, e como que Jesus aborda a questão do pecado. Trabalhamos algumas perspectivas com o nosso pastor, na dimensão do pecado, a origem do pecado, a realidade do pecado, que é uma realidade que é de escravidão, e no fim a superação e confrontação em Cristo do pecado, vá e não peques mais. Então esse foi o episódio anterior. Nós trabalhamos sobre a teologia de Jesus com foco no pecado. E hoje eu fiquei pensando assim, depois do pecado, o pecador vive aonde? Na igreja. Então hoje nosso tema é sobre a igreja, as marcas da igreja, como que Jesus trabalha a teologia em relação à nossa igreja. Então eu fiquei pensando nisso. Ele salva pecadores e coloca em um ambiente, e coloca esse pecador numa comunidade. Então, por isso que eu quero trabalhar com os queridos alguns textos em relação à teologia de Jesus na igreja. E antes da gente iniciar alguns textos aqui, eu quero que você entenda que igreja eu não estou colocando como prédio. Lembre-se disso. Não é uma instituição, nada disso, de prédio, não. Igreja, eu e você, comunhão com os irmãos aqui. Então, coloque isso na sua mente, agora nós vamos caminhar alguns pontos aqui. A primeira questão que eu quero trabalhar com os queridos, como algo bem introdutório, está em Atos 9, no capítulo 9 e no versículo 1 até o 4. Abra sua Bíblia, em casa, pelo celular, por onde você tiver a possibilidade. Atos 9, o primeiro versículo até o versículo 4, e você conhece muito bem esse texto. Diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, aqueles que eram conhecidos como dos caminhos, que eram os cristãos, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Primeira realidade que a gente precisa entender em relação à igreja é que Jesus é o dono e fundamento da igreja. Compreenda isso de forma introdutória. Por que eu escolhi esse texto? Porque esse texto é interessante. Saulo, você conhece muito bem, aquele que perseguia a igreja. E nesse exato momento ele está indo para Damasco, pede cartas para que, se ele encontrasse algum cristão, ele pudesse prender. Então Paulo respirava ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Ele está caminhando e, para mim, o versículo 4 deixa bem claro a questão da igreja, a questão de quem é o dono da igreja. Olha que interessante, veja comigo, versículo 4. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a pergunta que me vem à mente é: Saulo não estava perseguindo a igreja? Saulo não estava perseguindo discípulos de Jesus? Saulo não estava perseguindo homens e mulheres que amavam o discipulado em Jesus? Por que Jesus, nessa visão, diz para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E não: Saulo, Saulo, por que persegues a minha igreja? Realidade: Jesus é dono da igreja, não importa o tempo. E ele se identifica, por isso que Jesus vira aqui e fala assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque quando Saulo tocava na igreja, ele estava tocando em Jesus, o dono da igreja. Quando ele tocava, quando ele perseguia, quando ele matava, quando ele aprisionava, batia, ele estava perseguindo o próprio Cristo. Entenda isso, para o seu coração é importantíssimo, porque quem é o dono dessa igreja é Cristo Jesus. Tem outros textos muito conhecidos, como Mateus 16, que vai falar sobre a relação de Pedro com Jesus, a ideia do fundamento, a ideia que Jesus é o fundamento, a ideia de que Ele é o dono, a ideia de que Ele que governa, que está por baixo. E é isso que a gente precisa entender.
Antes de entrarmos em marcas da igreja, antes mais ou menos de você chegar a entender qual é a minha identidade, você precisa entender quem é o dono da igreja, quem é o fundamento da igreja. 1 Coríntios 3, 10, 11 diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Grande realidade para o nosso coração. Se você está desesperado, às vezes pensando que a igreja pode até acabar, não se esqueça disso. O dono, o Criador, e aquele que governa a nossa igreja, o nosso coração, é Cristo. Ele é o fundamento. E essas duas posições, como dono e como fundamento, traz algumas aplicações interessantes. Primeira implicação para o seu coração. Sendo que eu entendo que Jesus é o dono da igreja, logo eu entendo que eu não sou o dono da igreja. E aí começa a ficar um pouco mais difícil. Por quê? Porque talvez você imagine que a sua igreja, que a sua família é muito influente nessa igreja. Talvez você pense que você tem bons ministérios, até que seja uma pessoa muito piedosa e que tem toda uma família tradicional da igreja, primos, irmãos. E talvez você pense assim, cara, se eu sair dessa igreja, se a minha família sair dessa igreja, essa igreja acaba. Cuidado. Quando você afirma que Cristo é o dono, você afirma junto que você não é o dono dessa igreja. Você não é o dono dessa igreja. Sabe aquela frase? Aquela igreja ali perdeu o controle. Se ela não é submetida ao senhorio de Cristo, se ela não é submetida a Deus como soberano, realmente, nós encontramos diversas igrejas que passam perrengue e estão descontroladas, porque não olham para a Bíblia como principal regra de fé e prática. Mas se ela é submetida ao senhorio de Cristo Jesus, ela nunca fica sem controle, porque o controle está nas mãos de Cristo. Isso me traz uma paz tão grande. Sabe aquela outra frase também que nós ouvimos muito? É que, se eu saio dessa igreja, acaba o ministério de louvor. Se eu saio dessa igreja, acaba o ministério de oração. Se eu saio dessa igreja, acaba o coral. Se eu saio dessa igreja... Queridos, quem é o dono da igreja? Você ou Cristo? Entender essa realidade traz uma paz para o coração, querido. Você não tem noção. Você começa a viver entendendo que você não é o Messias. Você começa a entender a vida da igreja com outros olhos. Você não é o dono da igreja. E outra coisa, você também não é o fundamento da igreja. Se você já não é o dono, imagina se você fosse o fundamento. É interessante que muitas vezes nós ouvimos de pessoas falando assim, Diego, e se a gente trabalhar com mais amor, ou com um fundamento mais amoroso, e entender que todos os caminhos levam a Deus? Você percebe como é sorrateira? Quando nós tentamos mudar o fundamento que é Cristo Jesus, e com outras palavras, com outros discursos, nós começamos a colocar, mas e se a gente falasse menos sobre pecado? Pecado esvazia a igreja. E se a gente falasse menos sobre o inferno? E se a gente começasse a ajustar um pouquinho mais sobre Deus e o homem, essa paz? Mas a gente entender que todas as religiões levam a Deus. Queridos, nós colocamos outros fundamentos, como em Gálatas. O povo de Gálatas estava colocando um outro evangelho. Nós temos que tomar cuidado. Outra frase que eu já ouvi, até no seminário, falavam assim, Jesus e seus discípulos não são para o nosso contexto. E nós precisamos atualizar a Bíblia. Uma questão muito polêmica que aconteceu há alguns meses atrás, com um pastor muito polêmico. Por quê? Porque nós olhamos para Jesus e pensamos assim, não é para o nosso contexto. Então já não se é mais o fundamento. Cuidado com isso, cuidado. E agora você sabendo quem é o dono e quem é o fundamento, você consegue ter uma visão mais clara de algumas marcas da igreja. Por isso agora que eu quero começar, depois dessa introdução um pouquinho mais longa, eu serei rápido nesses pontos, das marcas da igreja. Primeira marca, Mateus 20, 25, 28. Abra sua Bíblia rapidamente, no celular,
que é um pouquinho mais rápido, ou no iPad, ou no computador, pode abrir aí, Mateus 20, 25, 28. Depois de entendermos, então, quem é o dono e quem é o fundamento, que é Cristo e não somos nós, glória a Deus por isso, nós passearemos agora sobre alguns pontos da marca que é identificada como igreja. Mateus 20, 25, 28 diz assim: Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Primeira marca da igreja: servir. Se você é cristão, se você é igreja de Cristo, você precisa ser uma pessoa que serve. Eu gosto muito desse texto que faz uma jogada muito interessante em relação à palavra diáconos e escravo. Então, ora ele está falando diácono, aquele que serve, generoso, aquele que ora, aquele que cura, aquele que cuida das viúvas, dos órfãos, aquele que está presente da realidade da comunidade, e logo em seguida ele usa a palavra doulos, que é o escravo. E é interessante ele fazendo essa jogada, porque ser de Cristo, ser servo de Cristo tem a ver com generosidade na prática e tem a ver com escravidão e sacrifício. Se você não é uma pessoa que serve, você não está servindo para nada. Se você foi chamado para ser servo, se você foi chamado como igreja, você precisa obedecer à ordem do seu chefe. Se o dono e o fundamento é Cristo, Cristo está te chamando para ser servo. Um exemplo mágico, um exemplo sensacional é João 13, 4 e 5, que é o lava-pés, diz assim: levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou a água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Quer exemplo maior de serviço do que esse? Jesus te chama para servir, servir com alegria, servir com amor, servir de forma sacrificial. Pensando nesse ponto, que nós pensamos um pouquinho sobre esse ministério Zap. Tem tanta gente sofrendo, queridos. E é tão fácil a gente pegar o WhatsApp e ligar de forma de vídeo e afetar uma pessoa, e amar uma pessoa, e servir uma pessoa. O cristianismo tem a ver com serviço. Igreja tem a ver com serviço. Primeira marca da igreja. Segunda marca da igreja, Mateus 5, versículo 13. Discurso de Jesus. Diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Segunda realidade da igreja: preservar os valores do reino. Quero que você pense um pouquinho sobre o sal. Algumas características do sal. Ele dá o sabor. Uma salada bem salgada é uma delícia na hora do almoço. Agora também sem sal fica complicado de comer. O sal ele purifica, o sal ele preserva, o sal elimina as impurezas. Jesus está nos chamando para ser sal. Sabe qual é a ideia aqui? É que todos os ambientes que você passa, você vai salgando as pessoas com o doce nome do Evangelho. Então as pessoas vão refreando a maldade, refreando a corrupção, refreando o pecado. Por quê? Por causa do seu sal, mas que também não é seu, é de Cristo. Olha que lindo esse texto. Esse sal, ele vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Tem muita gente que está sem gosto. Tem muita gente que está amarga. Tem muita gente que está sem sabor.
A igreja de Cristo, ela serve, ela ama, ela é generosa e ela vai salgando para tudo quanto é lado. Todo mundo conhece essa igreja porque ela é sal. Tem um comentarista muito interessante, William Hendricks, que diz assim: o sal, pois, tem especialmente uma função de negação. Ele combate a deterioração. De forma semelhante, os cristãos, mostrando ser cristãos verdadeiros, estão constantemente combatendo a corrupção moral e espiritual. Cá entre nós, você é sal? Está salgando? Está salgando o vizinho? Está entendendo a realidade de ser sal? Purificando pessoas, dando sabor para a tua rua, dando sabor do evangelho de Jesus. Isso é igreja, ela preserva os valores do reino, ela aponta o reino, ela aponta o Rei Jesus, que salgou as nossas vidas e agora nós salgamos as outras pessoas. Se você é sal, você transforma a realidade em que você vive. Lembre-se disso, o cristão, pelo poder do Espírito Santo, ele é sal, ele refreia o mal, injustiças, pecados. Qual foi a última vez que alguém chegou para você e falou assim: puxa, sem você na conversa, a conversa só piora. Sem você no dia lá no trabalho, a coisa descamba. Quando você não vem, você não tem noção de quanta porcaria esse pessoal fala. Sabe o que é isso? Sal. Você está fazendo o papel de sal. Você está fazendo o papel da igreja. Que salga, que dá sabor. Ele faz a diferença. Nós somos chamados para ser servos, para preservar os valores do reino. E terceira marca, Mateus 28, você conhece quase de cor, que é a comissão. 18, 20 diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Toda a autoridade foi dada a Cristo. Terceira realidade da igreja: faça discípulos. Eu não consigo entender um saleiro que não cresce. Eu não consigo entender um sal que não dá sabor, que é insípido. Não dá para entender. E quando esse sal entende a sua identidade, ele vai salgando e as pessoas querem entrar no saleiro. Querem entrar para a igreja, querem entrar para a comunidade, porque é bom, porque tem sabor, porque são servos, porque apontam Jesus. Terceira marca de uma igreja sadia, de uma igreja que entende o evangelho de Jesus, é fazer discípulos. Olha, queridos, não dá para entender um cristão que não faz discípulos. E aqui eu estou falando da infinidade de possibilidades de fazer discípulos. Pelo exemplo, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp, pela família, pela igreja, por ministérios, infinidade de como fazer discípulos, influenciar pessoas. O que eu gosto muito aqui é que ele encerra falando, né? E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Promessa. Promessa. É uma promessa real. Mas o que eu percebo é que a igreja entrou num estado de medo. Conhece pessoas assim? Conhece igreja assim? Não, nós não vamos falar porque pode tocar em algum assunto complicado. E aí a gente não tem, talvez, advogado na igreja, como que a gente vai segurar essa bucha? Não, nós somos pequenos demais e a gente não tem como enfrentar tal assunto. Não, nós não temos como falar sobre esse assunto, porque esse assunto é delicado demais. Tem muita gente problemática dentro da igreja que está sofrendo desse assunto. Não, a gente não pode tocar. Não, a gente... Queridos, que igreja medrosa é essa? A igreja de Cristo morria pelas ruas. Um texto muito conhecido, Mateus 16, 18, diz assim, né? As portas do inferno não prevalecerão
contra ela. Olha, se você tem vivido uma igreja medrosa, se você tem sido um templo do medo, seu Cristo não te chamou para isso. Ele te chamou para servir, Ele te chamou para preservar as virtudes do reino. Ele te chamou para amar, e Ele chamou você para confiar na promessa dEle, que termina esse texto: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. É promessa. Qual a última vez que você fez um discípulo? Qual a última vez que você influenciou uma pessoa? Não tenha medo. Não saia aí do YouTube sem entender essas marcas e sem refletir quais marcas você não tem. Sem refletir quais marcas que você precisa melhorar no serviço, no amor, na generosidade, na preservação dos valores do reino, no fazer discípulos, no proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. Não deixe a internet hoje sem entender isso. Quarto e último passo, quarta e última marca da igreja. Mateus 5,16, que diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Serviço, preservar os valores do reino, fazer discípulos e, por fim, quando você entende esse processo, você glorifica a Deus. Eu gosto muito desse texto. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem aos homens, e glorifiquem a igreja como muro, e glorifiquem a igreja presbiteriana, e glorifiquem a sua intelectualidade. Não, mas que glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Você serve para glorificar a Ele. Você preserva os valores de Cristo para glorificar a Ele. Você faz discípulos para glorificar o nome dEle. Essa é a função da vida. Ou você está desajustado, está pendendo para um lado, está pendendo para o outro. Nós pregamos para a glória dEle. Nós tocamos para a glória dEle. As pessoas não podem ver a gente, mas sim aquele que nós cantamos e pregamos e discipulamos e amamos. Essa é a grande realidade. Lembre-se disso. A igreja, ela é marcada por esses passos. Primeiro, você não é o dono. Se você lembrar pelo menos esse ponto, já está muito bom. Você não é o dono, você vai tirar um peso que não é seu. Cristo morre na cruz pela igreja. Você é servo. Você preserva os valores do reino. E você discipula pessoas para a honra e glória dele.